Gente, recentemente eu tenho postado vários vídeos, prints, né, várias provas na internet de situações que têm acontecido comigo, tanto aqui no prédio onde eu estou morando, né, em relação aos vizinhos, quanto a minha vida pessoal, que infelizmente eu acabei sendo obrigada a expor na internet. E por que que eu fui obrigada a fazer isso? Porque eu cansei de fazer boletim de ocorrência, eu cansei de enviar e-mail para o Conselho Tutelar, eu cansei de enviar e-mails para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça e ninguém fazer absolutamente nada. Ah, mas o que que aconteceu? Bom, eu já escrevi isso, mas eu vou falar que acho que é mais fácil para entender, né? No final do ano passado, eu comecei a ter problemas com os vizinhos que mudaram aqui para o prédio, né? Esses vizinhos, eles começaram a fazer muito barulho de madrugada, entra e sai, prédio pequeno, sem portaria. E aí, o que que aconteceu? Eu reclamei, né, direto com a vizinha uma vez. Por que que eu reclamei direto com ela e não falei direto com o síndico? Justamente para evitar que ela tivesse qualquer problema, qualquer multa, né? Porque quando você reclama direto para o síndico, o que que acontece? O síndico, ele notifica e depois ele multa. Então, para evitar qualquer tipo de problema para essa vizinha, eu interfonei diretamente para ela. Uma vez, ok, passou de novo um tempo, passou um mês e continuaram os barulhos de madrugada, entra e sai, bate porta, fecha a porta, uma bagunça. O entra e sai de madrugada, a madrugada inteira, não deixando a gente dormir. Aí eu fui, interfonei pra vizinha de novo, e tá gravado? E pedi gentilmente que ela diminuísse o barulho, porque é natural que aconteça. Não natural, mas assim, pode acontecer uma vez ou outra a pessoa ter uma intercorrência durante a madrugada e acabar fazendo barulho. É normal, pode acontecer sim. Mas quando isso é frequente, entendeu? É uma perturbação de sossego. E aí o que que acontece? Eu interfonei diretamente para a vizinha, pela segunda vez gravei, como eu disse, e não resolveu. Na terceira vez, eu fui direto no síndico e reclamei. Falei, olha, tá acontecendo isso, desde que eles mudaram, vem acontecendo isso aqui. Resumindo, o síndico notificou e depois dessa notificação, eles passaram a nos perseguir. O que que é esse nos perseguir? É de querer tirar satisfação quando eu e minha filha tava saindo de casa, saindo do apartamento, abri a porta, já vinha querer brigar. E aí, o que que aconteceu? Eu odeio qualquer tipo de confusão, eu odeio briga e eu fujo de verdade de qualquer tipo de atrito. Então, se eu percebia que a pessoa estava saindo, eu esperava descer para evitar qualquer tipo de confusão. E lógico que eu fui me atentando para ver quem eram essas pessoas que tinham se mudado para o prédio, que até então aqui era um pedacinho do céu, gente, de verdade, pelo menos para mim, era um pedacinho do céu esse lugar. De repente virou um pedacinho do inferno. Aí o que que aconteceu? Comecei a pesquisar e assim, tinha as câmeras externas, então dependendo de alguma, né, se eu via algum barulho assim e tal, eu começava a ver. Resumindo, a pessoa se sentiu ofendida simplesmente por eu ter visto as câmeras, pelos moradores terem visto as câmeras. Quem não deve, não teme. Aí a pessoa não queria que ninguém soubesse o horário que ela entra, o horário que ela sai do prédio, o horário que as visitas dela entram e saem. A pessoa tirou as câmeras dos condôminos. Ela simplesmente entrou com pedido lá, ameaçando o segundo síndico para tirar as câmeras dos condôminos. Aí o que que aconteceu? Todo mundo ficou sem câmera. Todo mundo? Mentira! Eles ficaram com as câmeras, somente para uso deles, somente para benefício deles. Ah, mas como que você sabe? Né? Primeiro porque eu já sabia, através de algumas informações, que eles tinham pedido para pegar todas as câmeras, as imagens, apagar, ameaçavam o síndico, inclusive tem prova disso, tem vídeo inclusive já postado no Facebook. Resumindo, esse problema com os vizinhos me trouxe muita dor de cabeça, mas não só dor de cabeça, muitos problemas muitos problemas, e assim, não foram só problemas, foi uma situação com o meu ex-marido. Aí o que que aconteceu com o meu ex-marido, gente? Quando eu me divorciei, eu não pedi pensão. De verdade, eu não gostaria nem de ter precisado dele nenhum centavo, né? A maior parte do tempo que nós convivemos, 14 anos de casado, a maior parte do tempo eu tinha renda maior do que a dele. Então eu conseguia manter a casa, conseguia pagar as viagens, conseguia pagar as contas da casa, compra, sem precisar do salário dele. Até o cartão de alimentação, ele deixou com a mãe dele durante
durante 5 anos. E mesmo no momento que eu estava apertada financeiramente, porque eu estava bancando as compras, bancando a maior parte das despesas, embora ele sempre foi, assim, um bom profissional, sempre foi esforçado em relação ao trabalho, mas a renda dele era bem menor do que a minha, né? E tinha o gasto ainda de combustível, de transporte, de ir e vir. Resumindo, eu tinha a maior responsabilidade financeira na casa durante a maior parte do tempo de convivência. Então eu não gostaria de ter precisado nele. Eu cresci no modo se vira. Eu cresci no modo não precise de ninguém. Mas aí Deus permite, gente. Sabe? Para nos quebrar. Sabe? Para mostrar que, assim, é ele que manda, sabe? Que é Deus que manda. Então, ele permitiu que eu precisasse do meu ex-marido. E nós combinamos, depois que eu mudei pra Mogi, dele pagar o aluguel, né? Mas aí, o que aconteceu? Ele conheceu uma pessoa e todo mês que ele tinha que pagar o aluguel era um parto, sabe? Me chamava de tudo quanto era coisa, até de câncer, de tudo quanto era coisa. É uma humilhação. Aí ele começou a namorar e, segundo ele, a namorada não queria mais que ele pagasse nada de pensão. Ele começou a ameaçar: ou você consegue um trabalho e se vira, ou eu vou pegar a Pietra de você porque eu não vou pagar mais nada. E se você mexer com qualquer coisa de pensão, eu tiro ela de você, porque você está sem dinheiro e tal, não está trabalhando e tal, então eu tiro ela de você. A minha rotina com a Pietra, por conta da ginástica, do balé, escola que eu levo e trago, então acaba sendo uma rotina assim, bem cheia, entre aspas, porque eu consigo fazer alguma coisa nos horários que ela não tem atividade, né? Eu comecei a me dedicar a ela. Aí o que aconteceu? Ele não só ameaçou pedir a guarda, como ele entrou com pedido de modificação de guarda só por dinheiro. Nenhuma negligência em relação aos meus cuidados como mãe, nenhuma, nada. Minha filha nunca levou um tapa na vida. Ela nunca foi ofendida, nem verbalmente, agredida verbalmente ou agredida fisicamente, nunca. É sempre princesa. Quando eu tô brava, eu chamo pelo nome. Sabe? Então, assim, sem motivo nenhum, apenas por dinheiro. Até então, eu não sabia da situação do estupro. Teve estupro? Sim, gente. É inacreditável, é absurdo, é surreal, é nojento. Foi algo assim que eu nunca imaginei que eu poderia passar na minha vida. Eu nunca cogitei essa ideia, porque assim, o meu relacionamento com meu pai sempre foi de respeito, sabe? Sempre foi um relacionamento de respeito. E a minha mãe, né, ela pediu perdão. Ela pediu perdão 2 vezes, já perdoei, tá perdoada. Mas o passado, ele continua. Ela sempre me bateu muito, me ofendia verbalmente, me agredia fisicamente. E quando eu falava que ia falar pro meu pai, o que ela fazia? Ah, você quer acabar com o meu casamento? Você quer ficar com ele? Você quer casar com ele? Você quer dormir com ele? Isso pra mim sempre soou algo como nojento, como algo assim totalmente, sabe, nojento. Aí o que aconteceu? Eu nunca cogitei a ideia de que um ser humano, um pai, embora eu já tinha ouvido falar, pudesse fazer tal coisa com uma filha, né? Aí eu descobri que ele estava dormindo com a minha filha. No primeiro momento, o que eu fiz? Eu não achei de verdade, gente, que fosse algo assim malicioso, sabe? Eu achei que fosse alguma coisa assim, porque embora, mesmo no tempo de casados, ele nunca dormiu com ela sozinho. Mesmo quando ela acordava de madrugada e às vezes ia pra nossa cama, o que acontecia? Ela dormia no canto, né? Então esse contato assim, físico diretamente com ele, sempre dormiu. Não, nunca. Em todo o tempo que nós estávamos casados, não. Mas quando nós nos divorciamos, durante os períodos de visita, né, que normalmente aconteciam aí uma vez a cada 15 dias, uma noite e tal, ele disse que estava dormindo com ela. Eu perguntei pra ela, ela confirmou. Inicialmente eu só falei, eu não quero mais. Ela já está uma mocinha, né? Não tem cabimento mais você dormir com ela. Primeiro porque homem, ele acorda com ereção, pode ter uma ereção dormindo. E eu não queria que ela presenciasse. Essa foi a minha preocupação inicial, porque eu não imaginaria que um ser pudesse ser tão nojento. Aí o que aconteceu, gente? Passou-se o tempo e pra mim ela estava dormindo com a avó. Depois eu descobri que ela não estava mais dormindo com a avó, que o meu ex-marido tinha mandado ela dormir com ele de novo, porque segundo ele, ela estaria atrapalhando a mãe dele a dormir. Por que a mãe dele não foi dormir com ele, gente? Concordam comigo? Mas não, mandou a minha filha, ou seja, ela foi conivente com a situação. Aí eu achei estranho, daí outro dia eu tava conversando com alguma situação e eu perguntei pra ela. E, né, falei, você não tá mais dormindo, você nunca mais dormiu com seu pai? Não, eu tô dormindo com ele sim.
Aí eu falei, meu, o que tá acontecendo? Por que ele tá dormindo com ela? Aí eu questionei ele, inicialmente ele mentiu, ele disse que não. Aí eu falei que a Pietra já tinha me contado, aí ele assumiu e falou que tava dormindo sim, que é filha dele e que tudo bem. A minha filha, inicialmente eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa, né? Fui com cuidado, perguntando se ele teve algum toque nas partes íntimas dela, alguma coisa na roupa. E ela disse que não. Mas depois ela disse assim: uma vez que eu estava descansando, eu senti uma cutucada, né? Na região do bumbum, ali na região da vagina. Uma vez que ela estava descansando, mas segundo ela falou assim: mas eu durmo feito pedra, eu não vejo nada. Aí aquilo me assustou, porque deu a entender que poderia ter acontecido mais coisas. O que eu já fiz? Além da cutucada ser totalmente nojenta. É um pai, gente, é um pai. Não tem que dormir com a filha, não tem que cutucar a filha. Já a menina já tá uma mocinha, já tá menstruando, pelo amor de Deus, né? Aí eu provei isso na internet, enviei provas para o Conselho Tutelar, enviei provas para o Ministério Público, né? E ninguém fez o quê? Absolutamente nada. Ai, da onde que entram os vizinhos nessa história toda? Porque os vizinhos descobriram desta ação, chamaram meu ex-marido aqui no prédio para se ajudarem, porque eles não queriam mais a minha presença no condomínio. Então começaram a ameaçar com processo, começaram a inventar coisa, começaram a forjar teatros, até mandar o síndico se jogar na frente do meu carro, eles fizeram, gente, um dia que eles estavam parados lá na garagem. Coisas absurdas, jogaram água ou álcool na porta, falaram que fui eu. Tem prova de tudo, tá? Tem prova da síndica falando, tinha até uma amiguinha da Pietra no dia do aniversário dela, inclusive. Ou seja, teve até um teatro de surto. Me esperaram embaixo, eu e minha filha subir, e o plano, segundo uma das bandidas, era assim: quando ela subir, a gente parte pra cima dela. Quando ela se defender, aí a gente chama a polícia e chama o SAMU para fazer a contenção, alegando agressividade e surto. Olha o plano. E ela não teve vergonha nenhuma de falar. Sabe, falou pro policial, ó, é pra você fazer isso, ó, você vai lá, você tem que invadir e fazer a contenção. É absurdo, é nojento. Então, ou seja, eles se combinaram de se ajudarem. Ah, mas aí o que aconteceu? Meu ex-marido, ele foi orientado a ir no Conselho Tutelar aqui de Mogi das Cruzes e realizar uma denúncia mentirosa, mentindo. Falando que eu tava louca, falando que eu tava... Inventou um monte de mentira. A única coisa que ele falou verdade lá é que eu tava passando por problema financeiro e ainda estou. Mas isso não é vergonha, gente. Todo mundo pode passar por problemas financeiros. Agora, fazer qualquer coisa por dinheiro, aí sim é vergonhoso, é nojento. É nojento. Mas foi o que aconteceu. Aí ele fez a denúncia no Conselho Tutelar e os vizinhos se encarregaram do restante. Um monte de denúncia anônima no Conselho Tutelar. Toda hora me chamavam lá para alguma coisa, né? E detalhe, ele com histórico de abuso. Histórico assim, presente, né? Com histórico que ele tava dormindo com ela, com provas. Com histórico não, com provas de abuso sexual, que pra mim é estupro. O delegado falou que não. O delegado falou que ele só pode considerar como estupro quando tem a penetração. O Conselho Tutelar já não. O Conselho Tutelar falou que qualquer ato libidinoso, né? Ele pode ser considerado como estupro de vulnerável, né? Então, realmente aconteceu. E eu tenho provas disso. Inclusive, a minha filha falando na frente do policial, quando ela foi questionada, um dos dias que meu ex-marido se recusou a entregar ela para ela dormir aqui em casa, que ele queria que ela dormisse lá, eu chamei a polícia e o policial questionou ela, falou assim: não, aconteceu sim, mas foi antes. Sabe? É absurdo, é nojento e não fizeram nada. Por isso que eu comecei a colocar tudo na internet, sabe? Aí o que aconteceu? Os vizinhos combinaram com o meu ex-marido de se ajudarem e depois eu descobri também que ele pagou, mas assim, acredito eu que ele não deva ter pago um valor muito alto, né? Foi mais assim ajuda mútua entre ele e os vizinhos, que inclusive outro dia que ele chamou a polícia, quem desceu foi os vizinhos ali, para atender, para fazer um boletim de ocorrência que eu não sei o que, eu só anotei o número do boletim, mas eu não sei nem o teor. Resumindo, uma pessoa que ela tem coragem de entregar uma criança, uma pessoa, detalhe, uma pessoa com poder, que tem coragem de entregar uma criança para um estuprador provado, essa pessoa, ela está bem?
Essa pessoa, ela tá com a capacidade cognitiva dela em dia, com a saúde mental equilibrada, tudo certinho? De verdade, se ela se ela estiver com a saúde mental em dia, aí nós temos um outro problema. Já que os vizinhos aqui que tiraram as câmeras, que não gostam de ser monitorados, eles trouxeram meu ex-marido aqui para se ajudarem, né? E forjaram, inclusive, denúncias fraudulentas. Isso é um crime, né? Essa pessoa que entregou a minha filha para um estuprador, ou estas pessoas, ou se elas não têm problemas psicológicos, psiquiátricos, com a capacidade cognitiva abalada, ou com algum problema, ela tem envolvimento com a milícia, tem envolvimento com crime. Inclusive, meu ex-marido, ele não teve problema nenhum em falar. Ele falou abertamente que ele pagou para a milícia para poder pegar a guarda da minha filha. Ainda ficou me desafiando, falando assim, vamos ver quem pode mais, porque eu estou no momento sem dinheiro. Aí, resumindo, uma pessoa que entrega uma criança para um estuprador, na sua opinião, ela está com a capacidade cognitiva dela normal? Uma pessoa que tem obrigação de estabelecer a justiça, essa pessoa, ela está bem, né, psicologicamente? Eu coloco em dúvida, de verdade. Eu acho que ou ela não tinha, acesso às provas, né? Ela não tinha acesso ao que verdadeiramente aconteceu, o que estava acontecendo na situação, não estava anexado ao processo, ou mesmo não estando anexado ao processo, eu enviei para o Ministério Público. É obrigação do Ministério Público atender os cidadãos. No meu caso, não só advogados, tá? Eles não podem atender somente advogados. Eles estão ali para o quê? Para ajudar a se fazer justiça. Então, eu enviei para o Ministério Público. E tinha, inclusive, manifestação do Ministério Público falando para a juíza que ela também tinha recebido o e-mail, mas que era para a juíza se atentar somente às provas que estavam anexadas ao processo. Gente, vocês acreditam? Eu estou sem advogado, porque o advogado que estava me orientando, que foi inclusive indicado pela defensoria, ele foi o quê? Ameaçado por uma conselheira tutelar. Por quê? Porque ele me informou, ele passou uma informação. Ele disse que era obrigação do conselho tutelar, porque o conselho tutelar é um órgão do governo específico para cuidar de crianças e adolescentes. Então o advogado ele falou assim, olha, vai lá no conselho tutelar, pressiona eles, fala para eles que é crime, isso é prevaricação, eles estão deixando impune um estuprador e deixando uma criança em poder desse estuprador. Vocês entenderam? Resumindo, passar a guarda da minha filha pro meu ex-marido, que só pediu a guarda dela por dinheiro, está provado. Estuprador está provado também. E até agora eu não consegui reaver a guarda dela. Aí o que eu fiz? Antes da busca e apreensão, eu já tinha ido para outra cidade procurar ajuda lá. Me foi orientado aí no CREAS, né? Que é um lugar, assim, em parceria com a prefeitura, para que ela fosse ouvida e para que tivesse um outro parecer além do conselho tutelar daqui, que, segundo, né, a conselheira Beraldo, lá, Sônia Beraldo, se eu quisesse a guarda da minha filha, eu teria que pagar particular. Se eu quisesse uma medida protetiva para o meu ex-marido não ter mais acesso a ela, eu teria que pagar particular. Então, o que eu fiz? Eu fui para uma outra cidade e pedi ajuda. Aí chegou nesta outra cidade, o CREAS não nos ouviu, ou melhor, não me ouviu, mas não ouviu minha filha e nos encaminhou até o conselho tutelar, que entregou minha filha para um bandido estuprador. Vocês entenderam a situação? Aí, segundo o conselho tutelar daqui, para eu resolver a situação, eu tenho que procurar um psiquiatra, gente, porque eles estão alegando que eu sou louca. Louca, gente, eu que nunca tive nenhum comportamento agressivo. Louca, eu que não faço uso de nenhum medicamento, nada, nem tarja preta, vermelha, amarela, nada. Graças a Deus, até a saúde, a minha, da minha filha, eu procuro cuidar direitinho, lógico, que com equilíbrio, pra gente não ter doença nenhuma, pra gente não precisar fazer uso de remédio, de medicamento. Eu não uso, não tenho vício nenhum, não fumo, não bebo, não uso nenhum
nenhum tipo de entorpecentes, ou seja, eu não tenho nada para que ninguém fale do meu caráter e da minha conduta. A única coisa que tem esses dias aí que a minha filha tava lá em poder do estuprador, que eu tinha acabado de voltar da DDM, mas que eu me permitir dar uma surtadinha aqui no prédio, dando uns gritos aqui, falando para todo mundo processar os verdadeiros bandidos, porque eles estavam colocando multa em mim, e os bandidos estavam aqui rindo na minha porta, né? Eu chorando por causa da minha filha ser entregue por um estuprador, e eles rindo aqui na minha porta. Foi um dos dias que eu me permiti surtar, foi que eu abri a porta, comecei a gritar para todo mundo aqui processar eles, para não ter medo. Enfim, foi um dia, e eu sabia que eles usariam essas imagens. Então eu fiz questão de me permitir para provar. Eu esperei eles fazerem o boletim de ocorrência primeiro, entraram com processo utilizando dessas imagens que, segundo a vizinha Thaís, era só possível ser entregue mediante ação judicial, ou seja, não teve ação judicial. Ela primeiro fez o boletim de ocorrência com o vídeo, ou seja, eu não consegui nem ver as imagens da câmera no celular do síndico, está gravado isso também, mas os bandidos podem, as câmeras só servem para uso deles, só para uso dos bandidos. Então me permiti dar essa surtadinha, assim, dar uns gritos aqui no condomínio, acho que no dia 21, dia 22, não tinha dormido a noite mesmo, já estava cansada, e eles começaram a rir ali, começaram ainda a me mandar multa outro dia, só porque eu pedi a câmera nesse dia mesmo, ainda queriam me dar multa. É absurdo a impunidade, a nojeira. Aí eu aproveitei esse boletim de ocorrência para provar que as câmeras só servem para uso dos bandidos e para mostrar também, gente, o abalo emocional que um ser faz, não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas ao redor. Não é só na minha vida. Eles abalam emocionalmente qualquer pessoa que convive com eles. Então, por isso que eu falo, gente, não é o lugar, sabe? O lugar pode ser lindo, maravilhoso, mas se muda uma pessoa ruim lá, aquilo que era um pedacinho do céu passa a se tornar um pedacinho do inferno, entendeu? Ou seja, essa pessoa, e detalhe, ela simplesmente fala assim, não vai dar nada não. A impunidade, eu sempre falo que eu falava que ela criava monstros. A impunidade não cria monstros, ela revela monstros, porque a pessoa já é, né? Quando a pessoa, pelo menos ela é punida, ela consegue se segurar, sabe? Ela se mantém ali no cantinho dela e tal, se limita porque ela sabe que vai ter uma punição. Porque uma pessoa boa, ela não precisa ter medo de ser punida, ela faz o que é certo porque é o certo e pronto. Não porque se ela fizer o errado ela vai ser punida, não, é porque o certo é o certo, entenderam? Aí, resumindo, esse dia eu me permiti dar essa surtadinha para esperar eles usarem as imagens. E assim foi feito. Então, assim, tirando isso, graças a Deus, eu procuro manter a minha saúde emocional, a minha saúde física e a minha saúde psicológica em dia. Como que eu faço isso? Já que, gente, vocês sabiam que o Brasil é um dos países com o maior índice de pessoas com problemas psiquiátricos? Aqui, até psiquiatra precisa de psiquiatra, vocês acreditam? Os psiquiatras, mais da metade dos psiquiatras nesse Brasil, nesse país, precisam de psiquiatras. Vocês entenderam? O que eles aprenderam para resolver o problema das pessoas não serve nem para eles. Ou seja, que país é esse? No Poder Judiciário é ainda pior, viu? Eu falei lá que uma pessoa que entrega uma criança para um bandido, para um estuprador, tem problemas mentais e realmente é provado, é notícia. Isso não é ofender ninguém, não. É um dado factício ali, é verdadeiro. Mais de 55%, quase 56%, ou seja, mais da metade dos profissionais que atuam no Poder Judiciário têm problemas psiquiátricos. Entenderam? Aí o que acontece? Uma pessoa, um profissional que estudou, por mais que ele tenha estudado, que ele saiba resolver o problema dos outros, se ele não consegue resolver o problema dele mesmo, tem alguma coisa errada ou não tem? Então, mas como que eu faço para não surtar? Já que as pessoas no Poder Judiciário têm surtado, têm tido problemas emocionais, têm tido depressão, ansiedade, enfim, um monte de problemas.
Eu bebo muita água, enquanto muitos recorrem a vícios, a substâncias químicas, né, para poder equilibrar, para poder se acalmar, eu bebo água. Falo, porque você tem que falar. Dicas para não surtar, para não ter problemas psiquiátricos, para não precisar de terapeuta, para não precisar de psicólogo. Lógico, eu respeito todas essas profissões, respeito mesmo. Mas assim, até 60 e poucos anos atrás, não tinha psicólogo, gente, vocês sabiam? Não tinha psicólogo, essa profissão é nova. Apareceu de 60 e poucos anos para frente. Ou seja, para você não surtar, minha dica, eu posso falar porque eu não faço uso de medicamento nenhum, não tenho depressão. Ansiedade, às vezes a gente tem uns momentos assim de ansiedade, eu bebo água. Falo, coloco pra fora, coloco tudo pra fora. Principalmente com Deus, gente. Porque daí eu falo, solto tudo, às vezes dou uns gritos com Deus, sabe? Às vezes fico triste, às vezes fico com raiva, mas eu solto, eu falo, tiro aquilo que tá dentro de mim. E faço esporte. Esporte também ajuda muito, gente. Então, dicas para não surtar. Primeira coisa, consciência tranquila. Porque uma pessoa que ela tem a consciência pesada, que ela faz o que é ruim, dificilmente ela vai conseguir ter paz. Dificilmente essa pessoa vai conseguir ficar tranquila. Então, primeiro, a sua consciência estar tranquila. Depois, falar, escrever, pintar, colocar pra fora o que você tá sentindo. Eu faço isso com Deus. Melhor receita. Água, muita água. Em esporte, eu pratico judô, minha filha faz ginástica, alimentação também, uma boa alimentação também ajuda você, tanto no seu físico quanto no seu emocional, porque a alimentação também interfere um pouco no nosso emocional. Essas são as minhas dicas. Então, vocês do Poder Judiciário, que às vezes têm surtado, às vezes têm tido problemas psiquiátricos, vocês psiquiatras que têm pedido ajuda para outros psiquiatras por não terem conseguido resolver os seus problemas, eu posso ajudar vocês, gente, porque eu uso para mim e para mim resolve. Então usem para vocês também. Quem sabe resolve. A primeira coisa, consciência tranquila. Depois, falar com Deus para mim é a melhor receita. Água, muita água e um esporte. Ajuda muito. A alimentação também, equilibrar a alimentação. Entenderam?